por toda a cobertura que realizou neste último final de semana. Então, agora seguindo com o tema, a gente conversa com o especialista em direito eleitoral, Márcio Nogueira, para a gente fazer uma análise geral aí deste segundo turno que tivemos no último domingo. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo. Bom dia, Renata. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom bater um papo contigo. Tivemos aí o segundo turno com um número alto de abstenções nas urnas aqui da capital, né? Chegou a 113.826 eleitores que deixaram de comparecer às urnas. A que se deve a esta alta tão grande na abstenção, Márcio? Primeiro é bom destacar que realmente é um número muito alarmante, né? Mais eleitores decidiram não votar do que eleitores decidiram votar no candidato vitorioso. Então isso gera uma preocupação muito grande, é um número que precisa ser analisado. E muita gente tem dito que isso se deve unicamente à pandemia. Eu tenho a impressão que, obviamente, a pandemia gerou um impacto forte na disposição do eleitor de sair de casa e votar, mas quando a gente olha para os números dos anos anteriores, há uma dinâmica que tem demonstrado que a cada eleição o eleitor comparece menos. Então, nós tivemos em 2012 em torno de 10% de eleitores que não compareceram e em 2020, agora no segundo turno, mais de 30%, em torno de 34% de eleitores não foram votar. Ou seja, 1/3 do eleitorado de Porto Velho preferiu virar as costas para o processo eleitoral. A gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre isso, para tentar reengajar o cidadão porto-velhense para que ele venha determinar o futuro da nossa cidade. Afinal de contas, é disso que a gente está falando. Então, é um cenário preocupante, Renata. Verdade. A gente teve ainda mais de 17 mil votos entre nulos e brancos. Este número, comparado aos números anteriores, a gente também percebe uma dinâmica de crescimento? Quando nós somamos, aí fica mais preocupante ainda. A cada eleição, mais eleitores resolvem ir diante da urna e digitar um número errado qualquer e pressionar o confirma para anular o voto, ou então escolher a opção branco. Esse número a cada eleição tem crescido, o que demonstra um descolamento entre o eleitorado e o processo eleitoral. E eu gosto sempre de lembrar, Renata, que a democracia parece que é algo que nos foi dado de presente, que existe por existir, que é inato de todos nós humanos, e ela não é. A democracia ela é conquistada todos os dias com eleitores que se fazem presentes, votando e exigindo daqueles que escolheram que façam o mandato correto. Então a gente precisa aí, quem sabe, falar mais sobre política nas escolas para ter um engajamento maior. Pontuado. Não votei no primeiro, não votei no segundo ou não votei em algum dos dois turnos, Márcio. O que fazer agora? É importante lembrar que no Brasil o voto ainda é obrigatório. Muita gente quer acabar com isso, mas a realidade é que ainda é obrigatório e quando eu não voto, eu fico sem quitação eleitoral e não posso exercer alguns direitos da cidadania, como, por exemplo, participar de concurso público. Então é muito importante que quem deixou de comparecer ou no primeiro ou no segundo turno, que procure a sua zona eleitoral. Lá no TRE funcionam todas as zonas eleitorais, cada um de nós está ligado a uma delas, e na zona eleitoral você consegue apresentar a justificativa da sua ausência, que vai ser avaliada, ou eventualmente, caso não haja uma justificativa, você terá que pagar uma multa e com isso ficar quites com a Justiça Eleitoral e resgatar plenamente seus direitos de cidadania. Algo mais que você gostaria de pontuar para o nosso telespectador, Márcio? Eu quero aqui pontuar a torcida que eu estou para que o prefeito Wildon Chaves faça um grande mandato, porque afinal de contas todos nós moramos em Porto Velho e queremos viver melhor. Ele começou muito bem já anunciando que focará no saneamento básico, que é uma demanda que a gente tanto precisa resolver. Então, boa sorte ao prefeito. Com toda certeza o pleito eleitoral já passou, agora cabe a nós torcer pela melhoria da nossa cidade e também acompanhar e fiscalizar todos os atos. Obrigada, viu? Obrigado. Sempre às ordens. Olha aí, a gente entendendo um pouquinho da dinâmica deste último fim de semana relacionada ao segundo turno das eleições. Aqui em Porto Velho tivemos o segundo turno e o nosso jornalismo que trabalhou aí afinco para trazer as notícias sempre em tempo real para o nosso telespectador.